Olá, meu nome é Marcelo Malta, eu sou pesquisador da EPAMIG, fico lotado na EPAMIG Sul, em Lavras, Minas Gerais, e meu trabalho é na área de pós-colheita e qualidade do café. Hoje a gente vai estar falando um pouco com vocês sobre o mapeamento da qualidade do café em propriedades cafeeiras. Por que isso é importante, né? Atualmente, a produção de cafés especiais ela vem crescendo muito, né, em proporções muito maiores do que a produção de cafés commodity. Então, como esse mercado é um mercado em franco crescimento, e uma forma do produtor ele conseguir então agregar valor ao seu produto seria então com a produção de café de melhor qualidade, né? Uma vez que o café ele tem seu preço em função da qualidade que ele apresenta. Então, como que o produtor pode estar fazendo esse mapeamento, né, esse levantamento da qualidade do café que ele produz na sua propriedade cafeeira? Bom, ele deve então fazer uma estratificação da sua propriedade. O que é uma estratificação? Ele tem que fazer realmente o levantamento, uma separação dos seus talhões, porque geralmente os talhões eles vão apresentar diferentes cultivares, com plantas com diferentes idades, em diferentes altitudes, né? Então todas essas características aí vão estar influenciando na qualidade do café. E tem a questão do próprio microclima, né, que a gente fala de terroir, aquele microambiente influenciando na qualidade do café que vai ser produzido naquele talhão. Então, daí a importância que se tem, né, do produtor então estar fazendo esse levantamento, né? E como que ele faz então o mapeamento? Bom, ele vai fazer a estratificação dos talhões, né? Então ele vai fazer a exemplo do que é feito no análise de solo, né? Que ele vai fazer o levantamento ali da fertilidade daquele local, ele vai escolher os talhões homogêneos, né? E vai então, esses talhões, como eu já falei, quanto a cultivar, qual a cultivar que ele tem naquele talhão, a idade, né, o estado nutricional, os tratos culturais que foram empregados. Então ele separa, né, estratifica esses talhões. Então ele vai entrar, né, naquele talhão, vai fazer então a coleta dos frutos, né, e uma coleta aleatória dentro daquele talhão, né, então ele vai fazer dos dois lados da planta, né, vai fazer no terço superior, médio e inferior da planta, essa coleta. Então ele vai colher em torno de 10 litros, né, de fruto cereja no talhão para cada processamento que ele vai adotar. Então, é importante ele fazer então essa estratificação e essa coleta aleatória dos frutos maduros, né, lembrando que são os que têm aí o máximo potencial para produção de café de qualidade, né? Então, aqui a gente tem, né? A gente verifica um ramo de frutos, né? Cereja, vermelhos, né? Que é a cultivar aqui é vermelha, né? Então, se fosse tem cultivares que são amarelas também, né? Para quem não sabe. Então, aqui a gente tem os frutos todos maduros, né? Que seria o ideal para a gente estar colhendo o café, né? Então ele tem todos os compostos em níveis adequados para a produção de um café de excelente qualidade, né? De excelente sabor, corpo, doçura, todos aqueles atributos desejáveis então no café. Só que, né, isso aqui seria o desejável para a gente estar colhendo, mas a gente sabe que durante o período de colheita, dependendo de uma série de fatores, condições climáticas, características da própria cultura, da própria cultivar, né?
a gente vai ter, então, dentro de uma mesma planta, fruto, e dentro de um mesmo ramo, né? Frutos em diferentes estágios de maturação. Então, a gente vai ter frutos aqui verdes, né? Que ainda não amadureceram, verde cana, que está chegando, e os frutos maduros, né? Então, assim, o desejável seria que todos esses estivessem aí o mais maduros possível. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das lavouras. Então, o que a gente vai ter que fazer para fazer esse mapeamento é coletar, então, os frutos cereja, né? Os frutos madurinhos, né? O mais maduro possível para estar fazendo, então, esse levantamento, né? Esse mapeamento aí da qualidade. Então, frutos maduros, né? Que a gente denomina cereja. Então, uma vez coletado, né, esses frutos, como eu falei, em torno de 10 litros de café cereja, a gente pode colher até um pouco mais, porque os próximos passos aí de processamento, a gente vai, provavelmente, vão vir frutos que, mesmo sendo uma colheita seletiva, vão vir frutos aí que ainda estão verdes, frutos que já passaram, né? Então, durante a lavagem e separação hidráulica desses frutos, né, que é a primeira etapa aí do processamento, a gente vai retirar esses frutos que não amadureceram ainda e vamos retirar também aqueles frutos que aparentemente estão maduros, mas estão xoxos, mal granados, né, são menos densos, então eles vão boiar, vão flutuar aí na água e a gente vai retirar essa parcela também, ficando apenas com frutos maduros. Então, após essa coleta dos frutos maduros e a lavagem e separação hidráulica, a gente vai então fazer o processamento propriamente dito, né? Então o café, no Brasil, ele pode ser processado de diferentes formas, né? A gente tem aí o café natural, que a gente ouve falar café via seca, né? Mas o termo mais adequado seria café natural. E temos também outros cafés no Brasil, que são os via úmida, né? Os cafés lavados, né? Conhecidos em outros locais aí como cafés lavados, que seriam os cafés descascados, despolpados e desmucilados. E é interessante para o produtor ele fazer, então, esse levantamento na propriedade dele da qualidade que ele vai obter em função do processamento também, né? Porque a gente sabe que, dependendo da cultivar, das condições climáticas, alguns materiais são melhor, né? Apresentam melhor qualidade sensorial, melhor qualidade de bebida, quando são processados de forma natural ou processados de forma via úmida. Então, é interessante que o produtor faça todos esses tipos de processamento, verificando, então, o potencial de qualidade desses cafés, desses talhões, né, dentro de cada tipo de processamento. Então, no caso do café natural, ele vai simplesmente colher, né, o café, o fruto maduro, e esse café, então, vai passar pela lavagem e separação hidráulica, né, e após isso, esse café já vai ser diretamente encaminhado para o processo de secagem, sem então passar por nenhuma separação, né, do fruto. Então o fruto vai ser secado com todos os seus constituintes, né, o que a gente denomina então, depois do processo de secagem, do café em coco. No caso do via úmida, né, a gente então tem o café, pode ter, né, o café descascado, desmucilado ou despolpado. No caso do café descascado, após a lavagem e separação hidráulica dos frutos, os frutos então vão passar por uma remoção, né, mecânica aí da casca, né, e da parte da mucilagem. Então, quer dizer que parte da mucilagem ainda vai ficar aderida ao pergaminho dos frutos, né?
Então esse seria o café cereja descascado. Mas se a gente remover toda a... Se a gente quiser, né, remover toda a mucilagem que fica aderida ao pergaminho, a gente pode fazer isso de duas formas. Uma remoção mecânica, né, no que a gente chama de desmucilador mecânico, onde essa mucilagem que ainda está aderida, né, ao pergaminho dos frutos, ela é retirada mecanicamente, né, nesses desmuciladores mecânicos. E se a retirada da mucilagem for, então, por outra forma, né, da gente estar fazendo a retirada dessa mucilagem, seria em tanques de fermentação biológica, né, que pode ser, inclusive, no caso de amostragem, em baldes, né, a gente vai deixar esse café que passou pelo processo de descascamento dentro desses baldes imersos com água, né, durante um período aí mais ou menos 18 a 24 horas, para a retirada, então, dessa mucilagem remanescente, né, que está aderida ao pergaminho, e aí depois a gente vai passar esse café depois desse tempo de fermentação biológica, de fermentação em água, a gente vai estar então retirando o restante aí da mucilagem, lavando esse café para a retirada do resto dessa mucilagem, né? Bom, então a gente teve a colheita desse material, teve o processamento. Então a gente passa para a próxima etapa, que é a etapa de secagem dos frutos, né? Que é uma etapa muito importante para a gente ter, então, para manter a qualidade aí desse café, né, durante o processo de secagem. No caso desse mapeamento, a gente recomenda que esses cafés sejam secados em peneiras de fundo telado, né? Geralmente são peneiras de madeira com fundo telado, para que haja então a separação desses lotes, dessas amostras, né, que vão ser avaliadas, né? E geralmente a gente coloca essas telas, né, em telados suspensos, né, para evitar qualquer tipo de contaminação e também para ter uma respiração, né, uma passagem do ar que facilita o processo de secagem também. Geralmente essas telas têm aí em torno de 1 metro quadrado. Se a gente trabalhar com o café natural, a gente coloca em torno de 10 litros por metro quadrado, né, desse café natural. E se for do café café via úmida, a gente vai colocar em torno de 7 litros por metro quadrado. Bom, independente do processo de secagem aí, né, do que a gente está utilizando natural ou via úmida, a gente deve estar revolvendo esse café periodicamente para a gente conseguir retirar então a água aí em excesso, né, que está aí nos frutos, esse revolvimento aí periódico para uniformizar o processo de secagem. Mais ou menos, a gente adota também o processo que a gente denomina de dobra, né, de camadas, para a secagem dos cafés. Então, quando o café estiver lá no seu terceiro dia de secagem, a gente já faz a primeira dobra. Quando tiver em torno de 7 dias de secagem, a gente vai fazer a segunda dobra. E quando chegar aos 10 dias de secagem, a gente vai fazer então a terceira dobra, né, para facilitar aí o processo de secagem e secar o café, ter um café de boa qualidade, né? Lembrando que, a exemplo do que acontece no terreiro, né, quando o café vai atinge a meia seca, ou seja, em torno de 25 a 30% de umidade, esse café então deve ser cobrido, né, com um pano de colheita e uma lona, por volta das 15 horas, para que ele não reumedeça, né, para ele não aumentar a umidade, né, desse café, né, ele não ganhe água novamente, que seja prejudicial aí
ao processo de secagem e à qualidade do café. Então, por volta das 15 horas, ele deve ser recoberto, e por volta lá das 9 horas da manhã, ele vai ser descoberto e vai continuar a ser revolvido até ele atingir em torno de 11% de umidade, né? Que é a umidade segura para a gente estar, então, armazenando esse café. Bom, uma vez atingindo, então, esse teor de umidade de cerca de 11%, a gente vai, então, estar armazenando esse café. Ele deve ser armazenado, aí, o ideal é que ele seja armazenado em coco ou em pergaminho, né? O café em pergaminho, em coco, oriundo do café natural, e o café em pergaminho, oriundo aí do café processado via úmida, né? Que pode ser o descascado, desmusculado ou despolpado, como a gente falou aqui. Esse café vai ser armazenado, então, em coco ou em pergaminho, dependendo do processamento. A gente vai colocar ele dentro de saco de papel craft, vai embalar em saco de plástico, né? E vai colocar no ambiente aí, o ideal que fosse uma câmara fria, se não for possível, no armazém, num local onde não entre em contato com luz, mas que seja um ambiente arejado e que não tenha contato com algum produto que possa transmitir cheiro, né, e características indesejáveis ao café. Então, esse café vai ser armazenado em torno de 30 dias no mínimo, né, para ele uniformizar, inclusive, o processo de secagem, né, a distribuição de água e de componentes químicos, né, dentro da amostra. Então, passado esses 30 dias, né, esse café ele vai ser beneficiado, né, retirada da casca e do pergaminho, e ele vai ser encaminhado, então, para o processo aí né, para a degustação. A gente vai mandar ele para os degustadores, né, para avaliação da qualidade de bebida, para verificar, né, então, a qualidade que cada lote, o potencial de qualidade de cada lote daqueles cafés que a gente havia separado, estratificado dentro da propriedade, né? Então, de posse disso, o produtor, o cafeicultor, ele vai ter condição de saber realmente, olha, naquele lote, naquele talhão, eu tenho um potencial de qualidade tal. Naquele outro lote, eu tenho outro tipo de café, né? Então, ele vai poder, sabe, direcionar esse café dele, né? Então, se ele tem um café de excelente qualidade, ele pode aí fazer microlotes para vender esse café com valor agregado, participar de concurso de qualidade do café. Então, ele tem condições, né, de ter um poder de barganha maior, porque ele fez o mapeamento da qualidade do café que ele tem na propriedade. Então, ele sabe que cada talhão ali tem um potencial de qualidade, né, para ser comercializado. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês sobre mapeamento da qualidade de forma geral é isso, né? A gente percebe que muitas coisas que eu falei aqui, os produtores já fazem ou deveriam estar fazendo para a produção de qualquer tipo de café, né? Pensando aí em não só na questão da produtividade, né, que anteriormente se preconizava muito essa questão de ganhar em função da produtividade, mas hoje também em função da qualidade apresentada, né? Então é isso, pessoal. O que eu tinha para apresentar para vocês aí era isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado e até mais.